estou para mais um Turismo em Destaque, onde abordarei as recentes alterações à gestão da TAP e também quais as matérias que a Comissão Parlamentar de Inquérito deverá obrigatoriamente esclarecer e abordar para que se defina um futuro para a companhia. Saber se as recentes alterações na gestão da TAP foram a melhor das decisões por parte do Governo para pôr um fim à crise na companhia. Antes de lá ir, gostava de deixar duas notas prévias, uma de confirmação e outra de precisão. No que diz respeito à confirmação, devo dizer que, tal como muitas vezes tenho aqui sublinhado no Turismo em Destaque, e ainda a última delas foi há pouco mais de um mês no episódio 112, aconteceu aquilo que eu tenho vindo a dizer, ou seja, que acabaram por acontecer alterações ao nível da gestão da empresa. Até porque esta equipa de gestão nunca teve verdadeiramente à altura da missão que lhe foi confiada, por um lado, e por outro lado também porque acabou por tomar decisões que, como hoje em dia se vê, muitas delas são questionáveis. No que diz respeito à precisão, eu tenho para mim que a companhia não está em si mesma em crise. Até porque, das notícias que têm vindo a ser públicas, ela está, com algum sucesso, a cumprir com o seu plano de reestruturação. A turbulência que vive resulta, sobretudo, da tempestade política em que está envolta, ou que, melhor dizendo, em que a envolveram, devido a um acumular de sucessivos erros motivados pela intervenção de vários governos e, para não ir mais longe, situemos-nos apenas naquilo que aconteceu na última década. Dito isto, o resultado de toda esta situação foi que a corda partiu e, naturalmente, a corda parte sempre pelo lado mais fraco ou pelo lado mais frágil e, nomeadamente, quando esse lado, como acabámos de ver, acaba por se pôr a jeito. E, portanto, esta foi a decisão possível, porventura, exatamente da mesma forma que aconteceu a quando da nomeação dos órgãos de gestão que estão agora de saída, já que acredito que no plano internacional não haveria muitos mais que com um currículo firmado no transporte aéreo aceitassem esta missão. Mas também devo dizer que há um claro sentimento nacional de total desresponsabilização política e que, por isso mesmo, muitos portugueses com certeza acham que devia ter havido mais consequências para além das dimensões governamentais que aconteceram há pouco mais de 2 meses. Pior, creio que há mesmo a percepção que o alegado desconhecimento de algumas decisões são, de facto, uma impossibilidade. É que, a não serem, isto significaria que, a nível das capacidades e da ignorância por parte de vários membros do Governo, acabavam por tornar insustentável a sua própria manutenção nesse mesmo governo. No entanto, creio que neste particular o folhetim ainda não chegou ao seu final e, muito em breve, teremos cenas dos próximos capítulos com, perdoe-se o paradoxo, com algumas surpresas expectáveis, sendo que algumas delas podem até acabar, essas sim, numa crise política ainda de consequências e contornos por delinear. Mas a pergunta que é colocada também nos leva a que olhemos para o futuro. E também aqui há inúmeros pontos que estão em aberto e que convirá esclarecer porque os mesmos carecem de resposta. Desde logo, até que ponto é que vai ser dada latitude ao novo responsável da TAP para poder escolher, para poder formar a sua equipa, já que, como todos sabemos, uma andorinha por si só não faz a primavera, mais a mais numa empresa da dimensão e com a complexidade como é aquela da TAP e que está inserida num setor tão competitivo à escala global como é este do transporte aéreo. Depois, se haverá por parte do Governo e em particular por parte do Ministério das Infraestruturas a disponibilidade para deixar trabalhar. Isto é algo, quanto a mim, não vai ser fácil, até porque vai contrariar alguns poderes que, entretanto, se instalaram e que se habituaram a gerir a TAP por telefone a partir dos seus gabinetes. E também daquilo que se conhece desta nova equipa de gestão, tal situação não será tolerável nem sequer aceitável. E, para além disso, também vai querer colocar e conquistar os trabalhadores para o seu lado, para os envolver no progresso e no sucesso da companhia, e isso implica que terá que repor situações e, em alguns casos mesmo, até regalias ou privilégios. E
é importante ver até que ponto é que isso vai ser aceito, quer por parte de Bruxelas, atento ao plano de reestruturação que está em curso, quer por parte do próprio Governo, dado que tal, inevitavelmente, acabará por pôr a nu algumas más decisões que, entretanto, acabaram por ser tomadas nos últimos tempos. E já que falo em Governo, também é importante sabermos qual é o objetivo, no fundo, o que é que este Governo vai pedir à nova equipa de gestão da TAP. Vai-lhe pedir que continue a cumprir o plano de reestruturação ou que rapidamente ponha em marcha um conjunto de medidas que assistam e que permitam uma imediata e rápida privatização da companhia, e a ser assim, se esse tipo de medidas serão mais orientadas para a busca de um parceiro, isto é, de um comprador europeu, ou, pelo contrário, para a busca de um parceiro, ou se quisermos, um comprador de outras paragens, nomeadamente de outro continente. E, finalmente, aquilo que é o mais importante sempre que falo deste assunto e que jamais me cansarei de sublinhar, é que, já que no caso da TAP, tal como com o novo aeroporto, que são apenas árvores no meio de uma floresta muito mais vasta que é a da aviação e que compreende, como se sabe, para além das infraestruturas aeroportuárias e do transporte aéreo, a navegação, o controle, a segurança e a regulação aérea, mas também os serviços em terra, a manutenção e a fabricação de aeronaves e de componentes para as mesmas, e refiro-me aqui em concreto ao estabelecimento, à definição de uma estratégia, ou se quisermos, de uma política para a aviação, algo que Portugal há décadas não tem e que, quanto a mim, é crucial para a sua soberania, para a sua economia e, muito particularmente, para o progresso e para o desenvolvimento do seu turismo. E o primeiro passo para tal é passar-se a considerar a aviação como parte integrante e peça fundamental da atividade económica do turismo. Em conclusão, enquanto estas respostas não forem dadas, a TAP acabará sempre por estar em causa, os portugueses cada vez estarão mais revoltados com a situação, até porque ela lhes sai do bolso, e não deixaremos este clima de ignorância e até de irresponsabilidade política que, como vemos, só dá origem a uma grande atrapalhada. Antes de dizer quais os temas que considero cruciais que a Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP deverá abordar e esclarecer, quero começar por saudar a criação desta comissão. Em boa hora foi feito, só é pena que, entretanto, e há alguns anos tenha sido extinta a Comissão Parlamentar de Turismo, porque essa sim seria a sede adequada para esta matéria ser debatida. Uma vez que ela tem muito para esclarecer, tem muito para clarificar e, principalmente, há muitas, mas mesmo muitas satisfações a dar aos portugueses. Por isso, faço desde já um voto, que é que os trabalhos sejam levados a cabo de forma isenta e independente e não derivem para qualquer tipo de litigância política, nem jogos de passa-culpas, pois se há matérias onde não há inocentes, esta é seguramente uma delas. Feita esta introdução, vejamos então quais que são os temas que, em minha opinião, esta Comissão Parlamentar não poderá deixar de abordar e esclarecer. A primeiro, desde logo, é clarificar como é que foi conduzido o processo inicial de privatização da TAP. Recordo que isso passou-se num governo PSD-CDS, e apurar como é que se chegou à seleção da Atlantic Gateway e, em particular, da empresa do Sr. David Neeleman e não qualquer outra. E desde já dizer que, se a resposta foi porque não havia qualquer outra alternativa, essa resposta, desde logo, não colhe. Em segundo lugar, como é que ficou estabelecida a subscrição de capital na TAP por parte dos novos acionistas privados? Porquê? Para clarificar se houve algum envolvimento neste tipo de negócios por parte da Airbus ou não. E aqui abro um parênteses para recordar que é bom que tenhamos presente que, na altura, a TAP vivia uma situação, do ponto de vista financeiro, verdadeiramente dramática, mas que, do meu ponto de vista, ela não pode justificar qualquer solução a qualquer preço. Fechado o parênteses. Definir qual foi também o critério que presidiu à renacionalização da TAP, isto é, ao Estado voltar a ter, pelo menos numa primeira fase, 50% do capital da empresa, ou seja, quais os argumentos económicos, turísticos, sociais ou políticos que justificaram essa decisão, e isto, que lá está, já se passa num governo liderado pelo Partido Socialista. Depois também avaliar o bom desempenho da empresa nestes anos, sobretudo para esclarecermos quais as rotas que eram rentáveis, quais as
aquelas rotas que não foram rentáveis e qual a componente, ou se quisermos, qual o custo do serviço público. É que é fundamental que o país perceba isto, afinal, acabamos todos por ser um pouco acionistas da TAP e que fica a saber que a companhia não necessitou de ser resgatada por causa da pandemia, mas que, ao contrário, o problema já vinha bem mais de trás e era bem mais profundo. Depois também, porque é que não foi possível contratar uma equipa de gestão de créditos internacionais firmados com currículo a nível do transporte aéreo, como aliás, quando a companhia foi resgatada, como aliás foi prometido por parte do Governo, e se optou para ir por uma solução de gestores de segunda que inevitavelmente não correu bem e que agora até estão de saída. Depois, porque é que sem a TAP não há um hub de Lisboa? E em que medida é que isso implica que a construção ou não de um novo aeroporto, seja ele principal, seja ele complementar, independentemente da sua localização. Informar também o país de qual a estratégia que há para a aviação, exatamente nos termos que eu acabei de referir e definir na resposta à pergunta anterior e ou na sua ausência de definir com clareza o que é que todos os partidos com representação parlamentar estão disponíveis para contribuir para a definição dessa mesma estratégia ou dessa mesma política, conjuntamente com uma equipa de especialistas, e qual o seu compromisso em assumirem uma aprovação da mesma na Assembleia da República, de modo a que Portugal, de uma vez por todas, consiga voltar esta página. Depois também demonstrar qual é a solução mais vantajosa. Continuarmos a insistir nesta TAP, recuperando-a? Fechar a empresa e abrir outra ao lado que comece do zero? Ou, pura e simplesmente, abdicar de ter uma transportadora aérea e deixar que o mercado se ocupe em preencher esse vazio? E, finalmente, porque é que todos os governos têm nomeado administrações para a TAP com pessoas que têm excelentes currículos em múltiplas e variadas áreas, exceto na área da aviação, na do transporte aéreo e na do turismo, uma vez que essas são aquelas que, em minha opinião, são vitais para poderem ter e levar a empresa a um bom desempenho. É que a culpa, pura e simplesmente, não pode morrer solteira. Em síntese, se estes 9 pontos não ficarem claros por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, se responsabilidades não forem assumidas, e quando eu digo responsabilidades assumidas, não é mais importante do que apontarmos culpados ou arranjarmos bodes expiatórios, continuaremos neste regabof político e mediático em torno da TAP, ou seja, metidos numa grande atrapalhada. Conto consigo para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que sírios e turcos continuam a necessitar da nossa ajuda e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar nesse botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.